Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a arte pré-histórica e a arte da antiguidade, né? Em 2400 a.C., cabeça de mulher esculpida em marfim de mamute, descoberta em Dolní Věstonice, República Tcheca, é considerado o retrato mais antigo do mundo. Em 1500 a.C., o rício de pedra ou recipiente em forma de cabeça de touro é uma obra-prima da civilização minoica de Creta. De 1200 a 900 a.C., uma série de cabeças colossais de pedra esculpidas em basalto é uma característica singular da civilização olmeca do México. Entre 900 e 600 a.C., gigantescos espíritos guardiões de pedra na forma de touros ou leões alados com cabeças humanas flanqueiam caracteristicamente as entradas dos palácios assírios. A porta de Ishtar, Babilônia, decorada com ladrilhos ilustrados, mais tarde é reconstruída no Museu Pergamon, em Berlim, isso em 575 a.C. Em 530 a.C., em Atenas, é desenvolvida a técnica de pintura de figuras vermelhas em cerâmica, na qual estas aparecem sobre fundo preto. Em 450 a.C., o célebre Discóbolo, lançador de disco, é criado pelo escultor grego Miron. Originalmente em bronze, é conhecido por cópias em mármore. Em 350 a.C., o escultor grego Praxíteles faz sua Afrodite de Cnido, o Cnido, a primeira estátua conhecida de nu feminino em tamanho natural. Em 100 a.C., as pinturas dos templos das grutas de Ajanta mostram a sofisticação da arte budista na Índia. Em 80 a.C., os afrescos são pintados na Vila dos Mistérios, em Pompeia. São os melhores exemplos existentes da pintura romana antiga. De 13 a 9 a.C., a Arapatzis, em Roma, apresenta a mais antiga escultura documental conhecida, mostrando indivíduos identificáveis em um evento da época. Entre 100 e 200 d.C. é feita em bronze a escultura Cavalo Voador de Gansu, ou Gansu. É descoberta em 1969 e torna-se um símbolo não oficial da China. Em 203 d.C., o Arco de Sétimo Severo é inaugurado em Roma. É generosamente ornamentado em comemoração às vitórias do imperador. Entre 200 e 300 d.C., as catacumbas de Priscila, em Roma, são decoradas com algumas das imagens cristãs mais antigas que se tem conhecimento, e que mostra também que os primeiros cristãos não estavam muito preocupados com o primeiro mandamento que dizia amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si imagens de outros deuses. Na verdade, eles entendiam muito bem que aquelas imagens não eram de Deus, eram de pessoas que eram veneradas por ter sido grandes lideranças cristãs ou da história do cristianismo, né? Não adorar imagens, mas sim tê-las como uma forma de leitura da realidade, porque a maior parte da população era analfabeta, né? Em 315 d.C., uma gigantesca estátua de mármore de Constantino, o primeiro imperador cristão, é erguida em Roma. Entre 320 e 550 d.C., a dinastia Gupta é responsável por uma idade de ouro da arte, tanto budista quanto hindu, no norte da Índia. A ideia de criar uma obra de arte como um puro objeto de prazer estético é relativamente nova na história. No passado mais distante, a arte normalmente era produzida com um propósito sagrado, ritualístico ou talismânico, por exemplo. E no caso de algumas culturas antigas e isoladas, esses propósitos permanecem incertos até hoje. No entanto, mesmo quando uma compreensão intelectual do contexto de tal arte é imprecisa, as obras ainda podem ter uma carga emocional poderosa. A mulher, ou Vênus de Willendorf, por exemplo, é uma representação potente da forma feminina, apesar de seu tamanho diminuto e das proporções exageradas. E as pinturas paleolíticas na caverna de Altamira, na Espanha, retratam animais, bisões, cavalos e cervos, veados, com uma vivacidade raramente encontrada. Os valores são relativos, a distinção que os críticos ocidentais costumam fazer hoje entre as artes maiores, arquitetura, pintura e escultura, e as menores, arte utilitária e decorativa, não existe, ou existia em muitas culturas. Na arte chinesa, por exemplo, a cerâmica geralmente tinha um papel mais significativo do que a escultura, e algumas de suas melhores realizações em termos de escultura são vasos rituais de bronze, não obras envolvendo a figura humana, tipo que prevalece na tradição ocidental. Do mesmo modo, há muito a pedra de jade verde tem sido reverenciada na China e utilizada para criar objetos de luxo. Também era muito apreciada pelos astecas e maias na América Antiga, mas seu uso é quase desconhecido na arte europeia. Há outras profundas diferenças de perspectiva para se considerar.
A arte chinesa, por exemplo, expressa tipicamente a atitude filosófica de seu criador e tenta capturar o espírito da natureza, enquanto a arte ocidental ocupa-se muitas vezes da representação ou da decoração. As origens egípcias, a arte ocidental tem uma ascendência que pode ser remetida ao Antigo Egito. Os egípcios influenciaram os gregos, estes influenciaram os romanos, e a arte romana está por trás de grande parte das realizações posteriores no Ocidente, principalmente desde a Renascença. A arte egípcia é distante em espírito do mundo moderno secular, pois sua ideia central é servir aos governantes divinos e, em particular, apoiá-los após a morte terrena. Apesar desse abismo entre as crenças, as figuras no túmulo do príncipe Haotep e de sua esposa Nofert são caracterizadas com tanta vividez que parecem animar as pessoas que viveram há mais de 4.000 anos. Os antigos gregos e romanos estabeleceram muitas ideias e temas que tiveram impacto prolongado na história da arte ocidental. Por meio das conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C., suas influências se espalharam até Gandhara, na Índia, onde as tradições artísticas budista e grega se misturaram. Além disso, novos centros de cultura grega híbrida surgiram em Alexandria, no Egito, em Pérgamo e Antioquia, ambos na atual Turquia. Representações clássicas da figura humana também foram especialmente influentes, com um naturalismo que celebrava o corpo humano associado a um senso de beleza ideal. Os bronzes de Riace, por exemplo, são requintados nos detalhes, mas também apresentam uma grandiosidade heróica, distante do mundo real. Da mesma forma, a estátua equestre de Marco Aurélio é um retrato convincente de um homem nobre de meia idade, montando um cavalo perfeitamente realista, mas é também a essência da ideia da glória do imperador. A arte cristã. Roma também teve um papel importante no estabelecimento da arte cristã. O cristianismo foi reprimido no Império Romano até o reinado de Constantino o Grande, que promoveu a tolerância religiosa no Edito de Milão em 313 d.C. No fim do século IV, o cristianismo havia sido não apenas legalizado, mas se tornado praticamente compulsório. O sarcófago de Júlio Bácio, feito em Roma por volta de 360 a.C., é uma importante obra que marca esse crescente domínio cristão. Em 330, Constantino estabeleceu uma nova capital em Bizâncio, que foi nomeada Constantinopla em sua homenagem. Com sua morte em 337, o Império Romano se viu dividido em uma parte ocidental, com Roma como capital, e uma oriental, com Constantinopla como capital. Ravenna tornou-se a capital ocidental em 402 d.C. e, no século seguinte, sede do governo bizantino na Itália. Caracterizada por seu rico simbolismo e afastamento do naturalismo, a arte bizantina com frequência fundia temas religiosos e imperiais. Bons exemplos podem ser vistos em Ravenna, em especial os mosaicos, que nesse período alcançaram novos patamares de esplendor solene. Então isso é um pouquinho da arte pré-histórica e da antiguidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, beleza, até a próxima.